Olá, turminha, tudo bem com vocês? Boa tarde. Vou fazer alguns vídeos de correção de algumas atividades, tá? Referente ao terceiro bimestre. Vai haver algumas mudanças aí em relação às aulas de geografia. Então, pelo menos no terceiro bimestre, durante essa semana, eu vou gravar alguns vídeos e mandar para vocês, né? Postar, sanando algumas dúvidas, fazendo a correção de algumas atividades, tá bom? Espero que todos estejam atentos, tá? O terceiro bimestre nós começamos a partir do percurso 13, tá? Que é o clima e seus fatores geográficos, esse percurso aqui, ó. Tá bom? Então eu vou fazer algumas explicações em relação às questões que eu passei no percurso 13, ok? Então se atentem aí. Na página 98, tudo começa a partir daí. A primeira pergunta é: quais são os fatores geográficos que influenciam o clima na Terra? Vários fatores, né? Quem se atentou ao conteúdo do livro deve ter observado, né? Tem alguns, aqui está escrito os fatores. Na mesma página 98, fala-se o seguinte, eu vou ler para explicar para vocês, tá? Ó, fatores geográficos do clima. A grande diversidade de clima no mundo. Isso ocorre porque os elementos do clima, como temperatura, pressão e precipitação atmosférica, variam de uma localização para outra da Terra, em virtude de fatores astronômicos e meteorológicos, que é uma outra questão que também eu coloquei nesse mesmo dia, tá? Aí tem as perguntas os fatores astronômicos e meteorológicos influenciam fatores geográficos, responsáveis pelas variedades climáticas regionais. Os principais fatores geográficos são latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, vegetação, correntes marítimas, solo e relevo, tá? Então essa é a questão número 1A. Quais são os fatores geográficos que influenciam o clima da Terra, ok? Cada um desses fatores tem uma característica única, tá? Única por quê? Altitude, latitude, maritimidade, continentalidade, solo, relevo, vegetação tem suas especificidades, ok? Que são as questões que eu vou estar explicando daqui a pouco, ok? A questão B. Qual a diferença entre os fatores astronômicos e meteorológicos para o clima? Nessa mesma página 98, quem respondeu, se atentou, essa pergunta, ela está aqui, ó, nesse parágrafo aqui, ó, ok? Então, ó, os fatores astronômicos estão associados aos movimentos da Terra, à inclinação do seu eixo. O movimento da Terra quer dizer o quê? Rotação e translação. Digamos, são esses movimentos que vão dar origem à estação do ano, tá? Que de acordo com o elemento e a localização, varia o clima e varia os fatores naturais. Varia o clima por quê? Nós não podemos dizer que o clima no Brasil, na América do Sul, no inverno é semelhante ao clima de inverno no hemisfério norte, na América do Norte. É diferente. Quando é o clima, quando o inverno, aqui é inverno aqui, lá é verão. Então é diferente, ok? E são fatores astronômicos, ok? Os fatores meteorológicos relacionam-se com os movimentos da atmosfera terrestre. Por exemplo, a circulação dos ventos e das massas de ar, tá? Circulação do vento. Tem região em que o tipo de vento varia de acordo com o relevo, né? Se o relevo é plano, o vento é suave. Se o relevo é acidentado, o vento tem mais intensidade, ok? E o último item, as massas de ar. O que é a massa de ar? Massa de ar quente, massa de ar fria, massa de ar polar, massa de ar oceânica, massa de ar continental, ok? Essa é a questão 1B, tá bom? Questão 2A. O que significa latitude para o clima? Latitude, né? Lá nas aulas presenciais, quando nós estávamos na escola, eu ainda fiz alguns desenhos. Quando eu apresentei todo o conteúdo, fiz um desenho de um círculo do planeta e coloquei latitude. Latitude é a distância medida em graus de qualquer lugar da Terra à linha do Equador. Por quê? Porque a linha do Equador é o grau zero. A linha do Equador divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, ok? Então, no livro especifica, fala assim, ó, latitude. Como estudamos no percurso 6, é a distância em graus de qualquer lugar da Terra à linha do Equador, que é o zero, do hemisfério norte e hemisfério sul. O hemisfério norte varia de 0 a 90 graus para norte, 0 a 90 graus para sul, ok? Então isso é latitude, que é a questão 2A. Questão 2B.
A região equatorial do planeta é quente ou fria? Por quê? É a região mais quente do planeta, porque é nela que se encontra a maior quantidade de incidência solar, ou seja, é a região do planeta que mais recebe calor solar, tá? Que é a região cortada pela linha do Equador. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Por exemplo, por que a Antártida é gelada? Porque é uma região de alto grau de latitude, lá é 90 graus de latitude sul. Por que no Alasca é gelado? Porque é quase 90 graus de latitude norte. Então a região equatorial do planeta é mais quente, porque recebe mais calor, mais luz solar. Ok? Essa é a questão 2b. Questão 3a. O que é altitude do relevo para o clima? Altitude quer dizer o quê? Abre-se aspas. Eu acho que eu devo ter falado em sala de aula o Everest, né? O Everest que está no Himalaia, que é a montanha mais alta do planeta, que tem quase 9.000 metros de altura. Isso é altitude. Altitude que está relacionada ao nível do mar. O nível do mar é zero. Então, através das curvas de nível, a gente mede a distância do relevo baseado no nível do mar. Então, o nível do mar é zero. Então, como nós sabemos que o Himalaia tem 8.800 metros? Através da medida que se conta do zero, que seja contado de 100 a 200 metros, a 300, a 500, a 1.000, varia. Tá? Então, altitude do relevo, no livro, na página 99, que é essa parte aqui, tá? Inclusive tem uma questão que eu peço para fazer uma interpretação dessa imagem. A altitude está aqui, ó. Tá aqui, ó. Altitude influi na temperatura do ar atmosférico, que consequentemente no tempo do clima. Quanto maior for a altitude de um relevo, menor será a sua temperatura média, ou seja, porque é que lá na cordilheira do Himalaia, na cordilheira dos Andes, as montanhas rochosas, é gelado, porque o ar que existe em nossa volta, ele é carregado de água, tá? Então essa água em alta altitude congela. Quanto mais alto é o relevo, menor a temperatura, ok? Abre-se aspas mais uma vez. Por que a região próxima ao litoral é muito quente? Porque a altitude é zero, que está no litoral, está próximo ao mar, está na praia. Então geralmente é mais quente, ok? Porque a Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul é congelada? Porque é uma cadeia de montanhas. Então significa que o relevo é alto. Isso é altitude do relevo, tá? Inclusive tem essa imagem aqui que eu pedi para vocês fazerem uma interpretação, que é o Monte Kilimanjaro na África, tá? O interessante é que sempre leiam o que está escrito do lado. Aqui, ó. Figura 1. O fundo da foto, o Monte Kilimanjaro, com 5.895 metros de altitude, situado na Tanzânia, país do leste da África, e em plena zona tropical, com neve em seu cume, ou seja, neve quer dizer que a região é alta. Então, quanto mais alto, mais frio. Tá? Isso é a influência da altitude para o clima. Podemos dizer que o clima no Monte Kilimanjaro, no topo, é semelhante à savana africana? Óbvio que não. Por quê? Porque lá está 5.000, quase 6.000, 5.890 metros. Então a altitude é muito elevada. Ok? A questão B, que é essa questão aí. A questão B. A figura 1 na página 99 do livro apresenta climas diferentes, sim ou não? É óbvio, né? Como eu citei. Então, o clima em cima do Monte Kilimanjaro é um clima frio, gelado, até porque tem gelo aqui. E ele está a 5.800 metros, ou seja, o relevo influencia a temperatura do clima aqui. Aqui na parte de embaixo, nós temos o quê? A savana africana, tá? Que, entre aspas, se assemelha com o cerrado brasileiro. O clima aqui é semelhante ao daqui de cima? Não. Que é clima frio, devido à influência do relevo, e aqui é o clima mais quente, a menos, né? Clima tropical. Ok? Essa é a questão 3b. Questão 4a. O que é maritimidade? Também na mesma página 99 nós temos maritimidade e continentalidade. Tá? Tanto as águas dos oceanos como as terras emersas absorve-se calor sobre a irradiação e vai de volta à atmosfera. No entanto, as águas oceânicas demoram mais para aquecer e o calor é grande e não entra em certas profundidades. As terras imersas, ao contrário, aquecem-se mais rápido
Vou fazer um exemplo bem próximo da gente. Em um dia de calor, a gente entra na piscina 10 horas da manhã, né, etc. Entra até 10 horas da noite, 11 horas, a água está quente. Por quê? Porque a água esquenta devagar e, consequentemente, ela vai esfriar devagar. Mas na calçada, né, na rua, se você pôr o pé meio-dia, você não consegue ficar com o pé, porque a terra esquenta rápido. 7 horas da noite, já com o sol se pôs, a terra está fria. Então significa que a terra esquenta rápido e esfria rápido. A mesma coisa está relacionado às águas oceânicas, né, continentais e oceânicas. Então significa que maritimidade está relacionado a isso. Esse fenômeno explica a maritimidade, ou seja, dois fatores que influenciam o clima de uma região. A maritimidade corresponde à influência dos mares e oceanos sobre o conjunto de características climáticas, como a temperatura e a umidade de uma região. Tá? Por exemplo, por que existe o deserto do Saara? Porque a corrente marítima próxima é uma corrente fria. Se é fria, não evapora água. Se não evapora, consequentemente, dá-se origem a um deserto, não chove, ok? Isso é maritimidade. Continentalidade. A diferença entre a maior e a menor temperatura de uma região, de um mês ou de um ano, é chamada de amplitude térmica, tá? Para conhecer a amplitude térmica anual de uma localização, basta observar a diferença entre a média de temperatura do mês mais quente e mais frio. Isso está relacionado ao quê? Da região. Isso é continentalidade, tá? A continentalidade refere-se à diminuição da influência na medida que se avança em direção ao interior do continente. Por exemplo, o estado de Mato Grosso, o estado de Mato Grosso do Sul no Brasil. Qual o tipo de influência que existe? Influência da continentalidade. Quanto mais entra para dentro do país, dentro do continente, maior a influência da continentalidade. Ok? Então essa é a diferença. A resposta está na página 99. Ok? A questão B da 4. O que são as correntes marítimas? Que esta imagem aqui representa, tá? Olhem aqui, está na página 100. Ok? Então aqui nós temos várias correntes marítimas. Isso pode ser resumido a resposta, tá? O que são correntes marítimas? São rios que existem nos oceanos, tá? Que variam de temperatura e de lugar, porque são dois tipos de correntes marítimas, fria e quente, tá? Inclusive vocês, quem tiver com o livro aí, pode observar. Aqui nessa página do livro vocês vão ver que o nosso país aqui, ó, ele é influenciado por correntes quentes, por isso que chove de maneira adequada. Já o contrário aqui é correntes frias, por isso que existe o deserto do Atacama aqui, ó, que se estende em todo o território chileno, tá? Mas eu vou ler do jeito que está no livro para que vocês interpretem melhor. As correntes marítimas são grandes massas de água de largura e profundidade variáveis que se deslocam através dos oceanos. Suas águas possuem certas características que se diferenciam do conjunto oceânico próximo. Ou seja, se diferenciam por quê? Porque uma corrente marítima não é a água que a gente entra na praia. Quem assistiu, abre-se aspas, o filme Procurando Nemo, pode ter observado que as tartaruguinhas estavam em uma corrente marítima, né? Que ela levava as tartarugas para um determinado lugar. E as correntes marítimas é justamente isso. São massas de água que se deslocam, são literalmente rios nos oceanos, que se deslocam com temperaturas diferentes. Corrente marítima quente, corrente marítima fria. Ok? A questão 5A. O que é amplitude térmica? Amplitude térmica também é um dos fatores que influencia as correntes marítimas, tá? Está aqui, ó, na página 99. Ó. A diferença entre a maior e a menor temperatura de um dia, de um mês e de um ano é chamado de amplitude térmica, tá? Como é que nós sabemos a variação de temperatura de uma região, de um lugar? Através de quem? Através da amplitude térmica, fazendo essa conta. Qual é a máxima e qual é a mínima, tá? Isso aí chama-se amplitude térmica, ok? O que essa é a questão 5A. Qual a importância da vegetação para o clima? Também está na página 100. Eu vou ler para vocês entenderem, está na página 100 aqui, tá? A vegetação é um elemento de paisagem que apresenta intensa
interação com o clima. As plantas retiram da água e do solo através de suas raízes. A parte dessa água é transferida para a atmosfera pela transpiração. Nós costumamos falar que vamos dizer assim, evapotranspiração, tá? Essa água se perde por meio das folhas, né? Perde ou a emissão da água na forma de vapor, ou seja, as folhas liberam água. Então a vegetação tem essa capacidade de influenciar o clima no sentido de que uma região que tem uma grande quantidade de vegetação, o clima é mais quente ou mais frio? O clima ele é suave, ele é a menos. Por quê? Porque a vegetação absorve esse calor e ao mesmo tempo libera uma certa quantidade de água através da evapotranspiração. Tá? Então significa que as plantas têm essa importância para nós. Uma região que não tem vegetação, os desertos, por exemplo, o deserto do Saara, do Atacama no Chile, o deserto de Gobi na China e outros. Por que é quente? Porque não tem vegetação. Tá? Abre-se aspas. A região de clima seco semiárido do Nordeste, que a vegetação é caatinga, que é seca durante o verão. Então significa que a vegetação ela favorece uma região que o clima é frio. No caso do Nordeste, o clima é mais quente, por quê? Por causa justamente da vegetação da caatinga. Ok? Questão 6A. O que são correntes marítimas? Que eu acabei de explicar. Essa parte aqui, que é a questão 6A. De acordo com o mapa da página 100, cite o nome de pelo menos 10 correntes marítimas. É simples. Aí eu tenho corrente do Labrador, corrente do Golfo, corrente equatorial, corrente do Brasil, corrente de Humboldt, corrente norte equatorial, corrente do Pacífico, corrente do Atlântico, corrente da Antártida, corrente do Atlântico Norte, Atlântico Sul, corrente da Groenlândia. Então existe uma certa quantidade aqui, né? Eu peço 10 aqui, mas aqui tem mais que 10. Está nesse mapa aqui, ó. Tá na página 100. Então quem não respondeu essa questão, só verificar essa parte aí, ok? Questão 7A. O que é o relevo para o clima, ou seja, qual a importância do relevo para o clima, né? É a questão 7A e B, porque o solo é um fator de importância para o clima. O relevo, como eu citei antes, né, nessa imagem aqui que eu pedi para vocês interpretarem, eles relacionam justamente o quê? A diferença de localização de temperatura. Aqui é mais gelado, por quê? Porque a água na altitude do relevo, em uma certa altitude, ela vai congelar. Aqui o clima mais é favorável, tá? Que é a questão 7A. E a questão 7B, porque o solo é um fator de importância para o clima. Também está na página 111. Ó. O solo é a camada superficial da crosta terrestre sobre a qual a vida vegetal se desenvolve. Tá? Então, no livro de ciência também explica isso, sexta série. O que é o solo? É a camada superficial da terra sobre a qual a vida vegetal se desenvolve. Se a vida vegetal se desenvolve, consequentemente, o clima é favorável. Se não existe desenvolvimento de formação vegetal, o clima é quente, é os desertos. Ok? Questão 8A. O que é solo arável? Também tem essa imagem aqui, não pedi para vocês interpretarem, mas essa parte aqui. O que é solo arável? Coloquei aí como uma forma de interpretar o solo. Tá? O solo nada mais é, como eu citei, a camada superficial da crosta terrestre e na qual a vida vegetal se desenvolve. O solo arável quer dizer o quê? Um solo que é propício ao desenvolvimento da agricultura, da pecuária, da produção de grãos, produção de frutas e etc. Ok? A questão 8B. O que são os microbianos para o solo? Também está essa questão. Ela está na página 101, tá? Refere-se a micróbios, organismos unicelulares de dimensão muito pequena, visíveis somente com os de microscópio. Digamos aí, são os organismos que fazem com que as plantas se desenvolvam, tá? Por exemplo, para plantar feijão, milho, soja, trigo, etc., o solo tem que ser arável. E, consequentemente, há micro-organismos nele que fazem com que a vegetação se desenvolva com qualidade. Ok? E a última, que seria a 9, elabore uma paisagem que se refere à figura 5 da página 104, que é essa figura aqui. Ó.
né? Semelhante a essa aqui, ó, figura 5, eu pedi para vocês elaborarem um desenho baseado nisso aqui. Então, é uma atividade que desenvolve a arte, né, o desenho, que fala sobre o relevo, o clima que é influenciado pelo relevo, os oceanos, a chuva, ok? Então é isso aí. Essa é a primeira correção da atividade do terceiro bimestre para o sexto ano, tá bom? Qualquer coisa me chamem aqui.